Olá, turma, tudo em paz? Vamos prosseguir com o nosso curso, né? Então, a gente tem falado bastante sobre HTML, CSS. Na aula anterior, a gente falou bastante sobre Flex. E na aula de hoje, a gente vai entrar nesse terceiro elemento do desenvolvimento front-end, né? Que é trazer o JavaScript. Lá na primeira aula, a gente andou falando sobre ele. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o papel do JavaScript na árvore de elementos HTML. Perfeito? Eu vou ser bastante objetivo aqui, depois você olha o vídeo, vê de novo, vai tentando fazer os códigos também. Então, como é que a gente coloca o JavaScript no HTML? Nós temos algumas formas, acaba que no final você vai utilizar principalmente só uma forma, mas a gente pode colocar, vocês já devem ter visto, por meio da tag script dentro do próprio header aqui do HTML. Vejam só, abre o script, fecha o script e dentro você coloca o seu código, né? Só lembrando que JavaScript é uma linguagem de programação normal, como outra qualquer, e, por exemplo, como Python, né? Que você declara variáveis, faz estruturas de repetição, faz atribuição, leitura de variáveis, faz, enfim, condicionais com if, com else. Então tem tudo que a linguagem de programação geralmente tem. Então a gente vai trazer esse poder de linguagem de programação para as nossas páginas web. Então dentro da tag script, lá no header, essa é uma das formas de colocar. Você pode utilizar também essa tag, ela é válida para ser colocada também no body. E a gente costuma colocar no body, principalmente lá no final, isso quando a gente utiliza um script diretamente inline, né, que é chamado assim, ou interno, diretamente dentro de um documento HTML. Então você bota os elementos HTML normalmente dentro do body e lá no final você coloca a tag script. Porém, a melhor forma, a forma mais profissional, né, das boas práticas, como vocês estão vendo aqui, é colocar esse script num arquivo externo e você só importar lá no seu header esse script. Então você utiliza a mesma tag script, mas em vez de colocar o código JavaScript aqui, você referencia um arquivo com seu conteúdo JavaScript. Então, só lembrando que o arquivo HTML é .html, o CSS é .css e o arquivo com código JavaScript é .js, né? É .javascript. Tranquilo? Então, essa é preferível por quê? Primeiro, você ganha um grande poder de organização e sobre responsabilidade. O arquivo HTML é para mostrar o conteúdo, a estrutura, o CSS para fazer a formatação e organização desses elementos à vista do poder, né, do CSS, e o JavaScript é sobre comportamento, né? Então, como você pode reagir a diversos eventos que podem ocorrer na sua página. Então, você ganha o cache, porque esse arquivo vai para o navegador do seu usuário, né, que está usando o seu sistema. Se lá pelas tantas o seu o usuário puxou a página e precisa puxar essa página novamente, o que acontece é que ele já tem ela lá, então ele pode fazer um cache. Você pode separar códigos comuns em arquivos separados, então você pode ter vários scripts, ter vários arquivos especializados e ter um em separado com um código comum que você sai importando em todas as páginas. Então, evita a repetição de código e organiza tudo. Beleza? Antes da gente entrar, né, lá no JavaScript aqui com código para vocês, é importante saber, vocês que estão utilizando, que estão estudando programação orientada a objetos, esse tema aqui é interessante. Uma página HTML ela é composta de elementos, né? Vocês já viram isso, que uma página HTML é composta por elementos. E se vocês observarem bem, há uma hierarquia, ou seja, elementos que contêm outros elementos. Então, observem que a tag HTML abre lá e fecha aqui, e dentro dela você pode ter duas tags, né, dois elementos, que é o header e o body, perfeito? Então, o nó HTML, que é chamado no DOM, o nó HTML tem dois nós filhos, que é o nó header e o nó body. Por sua vez, o nó body aqui, que é o corpo, observe que ele tem 4 filhos, né? Tem o H1, tem o P, tem o button e tem até o script aqui. Perfeito? Então, o HTML DOM é essa árvore de documentos, desculpa, esse documento que é uma árvore de elementos, esses elementos são chamados de nó ou node e eles são objetos, né? Isso é muito interessante porque eles são objetos, os objetos como lá da orientação a objetos que você está vendo aí. Então, ele é um cara que ele tem um nome, tem atributos e tem métodos, perfeito? Então, a gente
obviamente a gente não vai aprofundar tudo isso no dia a dia, você acaba nem usando, mas a todos os métodos. Mas tem os métodos principais desses objetos e as propriedades que com a prática você vai se habituando. Então só compreendam, né, que a árvore de elementos HTML é chamada de DOM e ela começa lá pelo HTML, depois tem dois filhos, que é header e body, e dentro do body, que é onde tem mais filhos, e todos eles são objetos. Então a gente, por meio do JavaScript, aciona ações, ou seja, métodos nesses objetos para alterar o seu estado, portanto, os valores de seus atributos. Perfeito? Tudo que está dentro de um elemento HTML é chamado de inner HTML, né? Então, dentro do body, o inner HTML são todos os seus elementos que tem lá dentro. Aos poucos vocês vão vendo isso aqui na prática, tranquilo? O mais importante é essa compreensão de que os elementos HTML são objetos e você pode se conectar nele. Então, via JavaScript, a gente vai chamar o DOM, o nosso DOM é representado aqui por essa variável global, né? Por esse elemento global chamado document. Então a gente vai poder se conectar com eles e assim verificar as suas propriedades, tanto para a leitura quanto para a escrita. Né? O que significa? Eu posso verificar o valor de um input via código, né? Via JavaScript, se tem um determinado conteúdo na caixa de texto, qual é o href de um link, quais são os elementos dentro de uma UL, tudo isso programaticamente com JavaScript. Tranquilo? Então a gente vai fazer operações com tudo isso. Vejam só aqui algumas definições, mas é mais a questão de tradução do que algo complexo, não é complexo, certo? Então todo elemento HTML, ele é um elemento node, ele é um nó nessa árvore DOM, certo? Todo ele. Então você pode pendurar, você pode tirar, né, da árvore e você pode mudar seus atributos via ações. Lá no topo que nós temos é o root node, que é o próprio HTML. Todo elemento que está dentro de um outro elemento, o que significa isso aqui, por exemplo? Dentro do body nós temos o H1. O H1 ele é filho de body. Então é importante ter essa nomenclatura na ponta da língua, porque os métodos podem vir com esses nomes. Então, um shield node é um node que está dentro de um outro node. Esse node, nessa perspectiva, esse node pai do shield, é chamado de parent node. Tranquilo? Então é só sobre a definição. Nem sempre todos os filhos estão no primeiro nível de um parent node, né? Então eles são chamados de descendant node, tanto os filhos como os filhos dos filhos, que podem ser chamados de netos, por exemplo, certo? Os elementos que estão no mesmo nível, eles podem ser chamados de sibling ou sibling node, que são nós irmãos, né? E temos ainda o text node, que ele não tem um HTML, por exemplo, quando você tem um P, dentro do P tem apenas um texto, né? O P de parágrafo, mas ali aquilo também ele é um node, certo? Então não é simplesmente uma propriedade, você até pode chamar ele por inner text, mas ele é um nó. Então aqui a gente consegue ver num gráfico isso que estava descrito lá, né? Vejam só. Então o nó raiz, né, que é o document, o HTML, dentro dele nós temos dois filhos, que é o header e o body. Dentro do body você pode colocar um nó que é do tipo title, e dentro do title você tem um text node. Quando você tem só um texto, ele é do tipo text node. E no body você tem o H1, né, o exemplo que a gente viu lá naquele HTML, e dentro do H1 você tem o myHeader, que é um texto, e esse texto é um text node. Perfeito? Então vejam só. Header e body, eles são child, né, são children, de HTML, child node. Esse aqui, ó, child node, ele é um filho, ele é direto, certo? E eles entre si são sibling node, eles são irmãos, porque eles estão no mesmo nível. E todos esses nós aqui, eles são descendentes de HTML. É só uma árvore como outra qualquer, onde cada elemento pode ir tendo diversos filhos. Tranquilo? E esse slide aqui é legal, eu tirei ele lá do site W3 Schools, que é um dos links que eu pus aqui para você. Tem muito material sobre isso, né? Mas lá do W3 School eu peguei isso e ele tem um negócio aqui interessante que ele dá essa perspectiva para a gente. Então vejam só, então você tem o HTML. Dentro do HTML, em primeiro nível, você tem quantos elementos? Dois filhos aqui, que é o header e o body, né? Sempre com a abertura e fechamento de tags. Então HTML, ele é um root node. Ele não tem parent no singular, ele não tem um nó pai aqui dele, certo?
E o HTML, ele é sim o parent de header e body, ou seja, ele é o nó pai de header e body. É importante só criar essa imagem mental, porque isso vai facilitar quando você estiver trabalhando com o DOM de forma bem mais assim, manual, né? Onde você vai adicionar elementos, tirar elementos, e a gente vai fazer isso nesta aula aqui de hoje também, certo? O header, ele é o first child de HTML, ele é o primeiro filho de HTML. E o body é o last child, só tem dois, mas ele acaba sendo o último. Porque lá nas referências do DOM, vocês vão ver que tem métodos, inclusive com esse nome, né? Pegar o primeiro filho, pegar o último filho, pegar o filho de posição, tal. O header tem um filho, que é o title, e o title tem também um filho, que é um text node, né? Que é um text node. Ó, tá vendo aqui, ó? Title tem um child, que é um text node que tem o conteúdo do tutorial. E o body tem quantos filhos? Tem dois, né? Tem dois filhos, que é o P e o H1. O H1 e o P, eles são, inclusive, irmãos, sibling, aqui no final. Perfeito? Então, só ter esta compreensão de leitura da árvore de elementos HTML. Tranquilo, gente? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que compreender como base para que a gente possa ir para a programação, certo? Então, na programação em JavaScript, a partir de um código HTML, a gente precisa ter essa noção de como os elementos estão lá para que eu possa me conectar a eles. Então, nesse slide aqui vocês estão vendo como é que eu faço para eu me conectar com um determinado elemento lá HTML para que eu possa ter ele aqui em mãos e eu possa eventualmente mudar alguma propriedade dele, certo? E isso a gente pode fazer. Antes de terminar esse vídeo aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um HTML, né? Eu vou chamar de index.html, eu vou criar um arquivo aqui chamado comportamento.js e vou criar um estilo.css. Vejam só. Então, geralmente, essa é a trinca, né, de um site, enfim, de um projeto web. Então, eu vou criar aqui uma página HTML5, deixo tudo aqui no padrão. Eu vou botar aqui DOM HTML, DOM Object Model, né? Document Object Model. Perfeito, e eu posso pôr aqui um H1, né? Olá, Teresina. Perfeito, e posso pôr aqui nossa capital maravilhosa. Maravilhosa. Perfeito, e eu posso botar aqui um button. Tá aqui um button. Clique aqui. Perfeito, então aqui o nosso HTML, só ver o que vai acontecer aqui com ele. Open with Live Server. Vou abrir aqui a nossa página, ela vai abrir normalzinho, vejam só, a gente já sabe isso aqui faz um tempo. Perfeito? Então, para linkar, vocês já sabem, né? Então, para o CSS, eu boto link CSS. Como está dentro do mesmo diretório, basta eu colocar aqui o nome, né? Estilo.css, ele já vai pegar aqui. Por exemplo, eu vou só fazer aqui um reset geral, botar uma margem 0, né? E eu vou aqui no body, aqui o body, botar um background color, deixa eu botar um background color aqui diferente. Escolher as cores aqui de boas, né? Eu queria uma corzinha leve, deixa eu ver aqui. Essa aqui tá legal. E a nossa página já ficou assim, beleza? Max width, então eu posso até botar assim o width 80%. Não sei se ele vai deixar fazer isso aqui. Deixa eu botar margem 0 em cima e alto dos lados, né? Olha, deixou aqui. Você pode botar um padding top se desejar, poderia ser uma margem de 2 rand, ele vai descer um pouquinho. Perfeito, então é isso, né? Então o CSS está conectado. Vamos conectar o JavaScript antes de fechar os 15 minutos. Para conectar é somente assim, eu só botei aqui esse pouquinho de estilo só para ver que está devidamente conectado. Agora vamos conectar o nosso comportamento, né? Vocês viram lá que a gente pode botar um código JavaScript assim, né? Então eu posso hello THE. Pronto, então vamos rodar aqui, ó. Então antes de carregar a própria página, ele já traz aqui para a gente o script e executou. Então
isso aqui funciona. Só que não é recomendável a gente botar código assim. Então eu vou colocar script com a opção src, onde eu boto o nome do arquivo, né? Comportamento.js. E para eu testar se está tudo funcionando, o que eu devo fazer é vir aqui nele e botar aqui o nosso mesmo alert, né? Só para ver. Oi, THF, tudo bom? Tudo bom? Hello, ok, certo? 15 minutos e o HTML está criado, CSS conectado e pronto. No próximo vídeo, a gente vai entrar para fazer um pouquinho de código de manipulação de DOM. Até o próximo vídeo.